o Manuel Moreira Andrade e Thiago Almada. Manuel, é o seguinte, o Almada está incomodado com o fato de estar jogando pouco no Atlético de Madrid. Ele sempre foi titular absoluto, né? No Atlanta United, no futebol argentino, depois no Botafogo, depois no Lyon, e ele enfrenta pela primeira vez essa condição de um reserva, né? De alguém que não é protagonista, de alguém que não joga com tanta frequência. Foi por isso que o Almada cogitou ir embora. O Atlético de Madrid chegou a acenar com a possibilidade de vendê-lo por 20 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras e o Flamengo têm interesse em contratá-lo. Mas não é uma operação fácil, não imagine que o negócio possa ser fechado por agora, tá bom? O Emerson Santos, o Palmeiras vai contratar mesmo o Almada? Emerson, eu não ficaria otimista. Por mais que o Palmeiras tenha aberto negociações, por mais que o Palmeiras tenha a capacidade de investir os 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, há muitos outros problemas. O salário dele é um problema. Ele ganha mais de 3 milhões de reais por mês, ninguém no Palmeiras ganha tanto dinheiro. A concorrência é pesada, o Flamengo é um dos interessados, mas vão sobrar times da Europa interessados na contratação do Almada, tá? Nicola, fala sobre a situação do Almada, Rafael Marinho. Rafa, o Palmeiras fez proposta oficial, tá? O Flamengo abriu conversas com os representantes, não tem a informação de se apresentou número, proposta e tal. Mas hoje, talvez o maior problema seja convencer o Almada de que está na hora de voltar ao Brasil. Só para vocês entenderem. O cara vai para a Europa, se o cara volta para o Brasil, pode haver avaliação de que o cara falhou, de que o cara não performou, de que o cara retrocedeu na carreira. E é isso que o Almada não gostaria. Então ele precisa ser convencido de que esse movimento é interessante. Até porque, apesar de não ser titular no Atlético de Madrid, é um cara com mercado no futebol europeu. É isso que para mim faz com que o negócio seja tão difícil. E Bruno Rodrigues fica ou sai do Palmeiras? Nas últimas horas, mais uma especulação envolvendo a possibilidade de acordo com o Internacional Colorado procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo com opção de compra. A tendência é que não exista acordo, até porque já existiu proposta de compra do Fluminense, informação exclusiva que eu queria dividir com vocês, e o Palmeiras não topou. É bem verdade que a proposta do Flu representaria prejuízo em relação ao que o Palmeiras investiu quando da compra do Bruno Rodrigues, atacante que passou por 2 cirurgias bastante graves no joelho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ouvi o seguinte, abre aspas, acho muito difícil que o Bruno saia. A tendência é que ele permaneça no Palmeiras. Até outra informação aqui, Bruno Rodrigues está entre os relacionados do jogo do Verdão contra a Lusa na noite desse sábado no Canindé. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras. Mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo, expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada.
meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Leila Pereira recusou 221 milhões de reais para vender o meio atacante Alan, de 21 anos de idade. A proposta foi feita pelo Napoli, 35 milhões de euros fixos ou esses 221 milhões de reais. Importante registrar que o Napoli ainda condicionou mais 5 milhões de euros em bônus, ou 32 milhões de reais. O pacote total poderia chegar a 40 milhões de euros. Presidente Leila Pereira sabe que não precisa de dinheiro por agora, o que ela precisa urgentemente é de títulos, especialmente depois da temporada de 2025 bastante ruim, em que o Palmeiras não ganha absolutamente nada, apesar dos 703 milhões de reais de investimento somente com reforços, folha salarial na casa dos 40 milhões de reais mensais. Dessa maneira, Leila Pereira recusa a proposta pelo Alan e mantém o jogador que deve ter papel ainda mais importante, de protagonista na temporada de 2026. Enquanto isso, Palmeiras segue em tratativas com o Atlético de Madrid e com o Almada para tentar convencer o argentino a voltar ao futebol brasileiro. John Arias foi uma possibilidade, mas é um nome descartado. O Wolverhampton não tem nenhuma intenção de negociar o colombiano na janela de janeiro. Hora de falar sobre o Grêmio, que pensa em contratar o goleiro Everton, do Palmeiras. Negociação que inclusive irritou dirigentes alviverdes. Tudo porque o Grêmio procurou representantes do Everton na OTB em vez de conversar primeiro com o Palmeiras. As conversas dá para dizer que avançaram e o Everton gostou da possibilidade de se tornar titular absoluto no tricolor gaúcho. No Palmeiras, ele sabe que vai ter de, na melhor das hipóteses, revezar a posição com o Carlos Miguel. O Abel estava cogitando ter o Carlos Miguel para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista, contando com o Everton para os jogos de Copa. Palmeiras já havia recentemente recusado a possibilidade de negociar o Everton com o Bahia, mas se o Everton fizer questão de ser negociado com o Grêmio, a coisa pode acabar acontecendo. O atual contrato do Everton se encerra em dezembro desse ano. Ele tem 38 anos de idade. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.